Olá, caro estudante. Vamos falar hoje sobre algumas técnicas de integração, iniciando com a integração por substituição. Depois a gente vai falar sobre integração por partes, integrais trigonométricas e substituições trigonométricas e integração de funções racionais, utilizando frações parciais. Mas esse vídeo a gente vai falar sobre substituição. Você deve ter em mente o teorema fundamental do cálculo, que relaciona a ideia de integração e a ideia de derivação. Mas nós vamos nos concentrar na segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que fala sobre aquela receita para você calcular integrais definidas. Ou seja, se você conhece uma primitiva da função que você está integrando, você consegue calcular a integral. Essa é a ideia. Então nós vamos procurar primitivas, né? Dada uma integral definida, queremos encontrar uma primitiva da função que você está integrando. Inicialmente, a gente lembra da regra da cadeia para derivadas. A regra da cadeia diz que quando você está derivando funções compostas, a f aplicada na g de x, a derivada é a derivada da f aplicada na g de x vezes a derivada da g aplicada em x. Se você integrar o lado direito, a ideia é você integrar ali, é mais ou menos o lado direito ali da regra da cadeia, né? Mas vamos fazer da forma que está ali no slide. Então, se você integrar a função composta f aplicada em g de x vezes g' de x dx, e você fizer a seguinte substituição: u igual a g de x, logo você tem du igual a g' de x dx, aqui em notação diferencial. Aí você pode reescrever a integral da seguinte forma: a integral de f aplicada em g de x vezes g' de x dx é igual à integral de f de u du. E a integral f de u du, se você conhece uma primitiva da função f, então essa integral nada mais é que essa primitiva da função f aplicada em u mais uma constante c, ou seja, é a primitiva da f aplicada em g de x mais uma constante c. Aqui esse lembrete de a derivada da f grande aplicada em x é igual a f de x, é só para lembrar que a f grande é a primitiva, né? Veja que se você tivesse aplicado aqui em cima, né, então você já teria a função f direto, né? Mas depois a gente fala sobre isso em algum momento oportuno, né? Então, em princípio, nós vamos tentar aplicar essa ideia aqui de mudança, né? Vamos mudar aqui a variável que você está integrando, né? Essa que é a ideia, que você está integrando em x, aqui nós vamos integrar em u, né? Para a gente tentar resolver as integrais, tá? Note que aqui a gente está procurando primitiva, né? Depois você consegue, usando a primitiva, você consegue encontrar o valor da integral definida, né? Não tem maiores problemas com isso. Vamos aqui para o nosso exemplo. Então, primeiramente, vamos procurar a integral de raiz quadrada de 1 mais x dx. Né? Então, note que a f de x, ela é a raiz quadrada de 1 mais x. Né? E aqui a gente não está discriminando a composição ainda. Né? Então, se você fizer a f de x igual a raiz de 1 mais x, a ideia é você encontrar uma f grande tal que quando você deriva a f grande, você encontra a f pequena. Assim, em geral, isso não é um trabalho fácil, tá? Algumas funções mais simples você pode conseguir encontrar
a primitiva de maneira fácil, né? Mas quando as funções começam a ficar mais diversas, esse trabalho pode ser bem difícil, né? Então, nesse caso, a gente vai escrever isso aqui um pouco diferente para a gente poder encontrar a primitiva, né? A gente vai escrever isso diferente. E eu vou apagar isso aqui, vou apagar essas informações e vou reescrever as funções aqui envolvidas da seguinte forma. Então, escrevendo u igual a 1 mais x, temos que du é igual a dx. E daí a gente pode usar essas informações aqui na nossa integral e reescrevê-la da seguinte maneira. A integral da raiz de 1 mais x dx é igual à integral da raiz de u du. Mas a integral da raiz quadrada de u du você pode escrever como a integral de u elevado a meio du. E essa integral nós sabemos calcular. Ela é u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1 mais uma constante c. E aí você pode resolver e escrever isso como meio mais 1 é 3 meios, né? Então aqui vai ficar 2 terços que multiplica 1 mais x elevado a 3 meios, mais a constante c, porque nós estamos falando de integração indefinida nesse caso. Note que a função 2 terços multiplicando 1 mais x elevado a 3 meios, ela é tal que, se você derivar a f grande, né, a derivada da f grande, você vai ter 2 terços vezes 3 meios, que multiplica 1 mais x, 3 meios menos 1, regra da cadeia, né, vezes 1. Então, a derivada da f grande, ela vai ficar, simplifica, 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 3 meios menos 1 igual a meio. Então, 1 mais x elevado a meio, que é igual a raiz de 1 mais x.